Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma análise do episódio de Strange New Worlds, o que é a Frota Estelar. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, comenta embaixo o que vocês acharam do episódio, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, assista por sua conta e risco, ou vai lá assistir o episódio primeiro, depois volta aqui e veja o nosso vídeo, tudo bem? Lembrando também que nós temos várias outras playlists aí no canal. Lembrando que hoje, dia 22, saiu também a análise do segundo episódio de Alien Terra. Se vocês gostam de Alien, vocês estão acompanhando a série, vai lá e veja a nossa análise, ok? Lembra-se de comentar e de deixar a sua curtida. Bom, o episódio What is Starfleet te demorou um pouquinho para poder se juntar, para poder fazer, tanto por coisas pessoais, tanto pela narrativa, que talvez ela não tenha assim tantas coisas a se dizer sobre esse episódio. Eu fiz uma análise escrita dele, vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ler, caso vocês queiram ver alguma coisa a mais ou algo que eu talvez não tenha necessidade de falar aqui, ok? Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, esse episódio ele tem um formato totalmente diferente do padrão que a gente tem na série de Strange New Worlds e também de Jornada. Porém, sair do padrão tem sido uma constante nessa série, né? Na primeira temporada a gente teve um episódio de fantasia, depois a gente teve um episódio com música, né? Agora a gente teve recentemente um episódio de comédia. Então são vários sabores e gêneros que eles estão experimentando. Acho isso interessante? Sim. Mas neste episódio a gente nem tem a entrada audaciosamente indo do Pike, né, para começar. Ele já começa com uma informação da Frota Estelar, dizendo que este é o tal documentário que eles encomendaram para comemoração dos 100 anos da Federação. E a gente só vai ver da perspectiva do documentário. O episódio inteiro é o documentário do Humberto Ortegas, que é o irmão da navegadora. Exatamente. O modelo de episódio que a gente tem hoje, eu nem sei se pode ser chamado assim, mas eu entendo que ele seja um mockumentário. Mockumentário, para quem não sabe, é um documentário fictício. Ele é diferente de um found footage. Um found footage é um documentário ou a gravação encontrada. O mockumentário, ele é um documentário feito com os fins fictícios. Então, por exemplo, o meu favorito desse gênero é sempre Lake Moon. Eu gosto muito de Lake Moon. Inclusive tem um vídeo, tem um filme aqui no YouTube, também posso deixar o link para vocês. Mas Lake Moon é uma história muito impactante. É um documentário muito impactante, embora a gente saiba que ele não é real. Isso é considerado um documentário. A trama do episódio de hoje, What is Starfleet, ela vem carregada de nuances que foram pré-estabelecidas durante a temporada. Durante a temporada, desde o começo dela, Roberto Ortegas ele está na Enterprise, ele está fazendo a filmagem dele, porque ele vai apresentar o seu documentário. E hoje, episódio 7, esse documentário, sem mais nem menos, finalmente chega. Minha opinião sobre isso é que, apesar de a gente conhecer o Roberto Ortegas, apesar da gente saber que ele está fazendo isso, toda a perspectiva desse documentário foi extremamente mal desenvolvida. Em momento algum da temporada, nós esperamos esse documentário. A gente sabe que o Beto está fazendo, mas o Beto não fez força a temporada toda para que a gente ficasse esperando o episódio do documentário. Sendo assim, quando o documentário de fato chega, ele é um documentário raso que ocupa um espaço dentro da temporada que poderia ser preenchido com outras coisas. Que poderia ser preenchido com várias outras coisas que a gente gostaria de ter visto sendo desenvolvidas nessa temporada. E essa é a minha principal crítica a esse episódio. Se no episódio passado a gente já saiu numa crítica sobre humanidade, a respeito de que a gente falou da reação dos personagens no final do episódio, nesse aqui a gente vai falar um pouco mais sobre, nem sobre humanidade, mas, cara, mesmo que a gente saiba que é um documentário falso, soa extremamente artificial para mim. Soa extremamente artificial para mim, e ele entrega o episódio mais fraco da temporada, que está de Strange New Worlds.
como um todo. Brunão, o que você achou desse episódio? Eu acho que a ideia que eles colocaram de queria ter um documentário é assim, é um elemento assim, ele é o elemento coadjuvante, literalmente. Ele é um coadjuvante, um personagem que a gente não cria essa expectativa, concordo nisso com você. Mas é interessante explorar, já que foi estabelecido isso. Agora, eu concordo que poderia ter apresentado coisas diferentes no próprio documentário que ele criou. Poderia. Agora, o que a gente vê é o episódio ele mostra que o Humberto ele tem uma visão enviesada da Frota Estelar. E toda a gravação que ele usa, que inclusive não é dos episódios anteriores em que ele fez filmagens, isso eu achei assim estranho. Pô, ele gravou tanta coisa e não mostrou nada daquilo no episódio do documentário. Mas tudo bem. Aqui ele faz uma crítica às reais intenções do que é o trabalho da Frota Estelar e de seus oficiais. Será que eles são o que aparentam? Qual a diferença de uma nave estelar para uma nave de guerra? E assim, natural que para quem conhece de longa data o que é a Frota Estelar, esse tipo de questionamento soa com uma grande estranheza. Mas, pensando do ponto de vista de quem vive na federação ou quem não está nela, mas interage com ela, o questionamento é válido? É válido. É válido questionar. Até a Uhura, dentro do episódio, fala: ó, seu questionamento é válido, mas a forma com que você faz isso é que tá errado, você chega já com ódio. A Uhura, ela joga pro Ortegas o que a gente sente assistindo, a gente que já é fã antigo e já sabe que, pô, a Frota Estelar tem problemas? Tem, mas no final das contas, quem está dentro dela faz a diferença. James Kirk fala disso de fazer a diferença, né? Então, eu acho que o problema é quem escolheu essa abordagem. O Ortegas, ele, em tese, desde o momento que ele entrou até antes deste episódio, ele tinha ótimo relacionamento com todo mundo na nave. Mas quando ele bate para aquela ideia de jornalismo sensacionalista, de caçar intrigas e problemas, eu acho que estraga o que a gente espera dele, né? No final, ele se redime disso, ele se convence de que ele estava equivocado em ser enviesado. Mas a intenção foi ruim. Mas ainda assim o documentário foi feito por conta da lei que eles têm, né, de liberdade de informação dentro da federação. É aquilo que eu falo, a ideia da Aurora falar que o problema não é a questão levantada, o problema é a forma com que você apresenta seus pontos, é o que é a opinião de que eu tenho desse episódio. O problema é o que eles escolheram apresentar e da forma, porque a gente vê tiradas de câmera em que ele está escondido, sendo que ele está autorizado, tem informação confidencial pelo próprio comando da Frota Estelar. Ó, tudo que você vê, você está autorizado a gravar e a relatar. Ou seja, a própria Frota Estelar quer saber como é que é o pai, que a tripulação dele age, até por conta do problema que eles tiveram no último episódio lá da segunda, terceira temporada de Discovery. Então é natural a Frota Estelar querer dar uma olhada neles e registrar. Mas daí você querer caçar pelos em ovos, eu acho isso fraco. Fraco, é uma ideia fraca. E ele mesmo reconhece isso. Então, foi uma grande oportunidade que existia de colocar um episódio em dizer coisas interessantes sobre a Frota Estelar, sobre as decisões difíceis que ela tem que tomar. E aí a gente vê um garoto fazendo mimi de jornalismo sensacionalista. E, e todo esse desenvolvimento do Ortegas, ele é feito da forma mais estapafúrdia possível nesse episódio. Uma coisa que eu havia colocado na minha análise, que eu vou deixar o link para vocês, é o seguinte. Ok, o episódio ele tem a ideia dele de querer mostrar para a gente qual que é o objetivo, o que é a Frota Estelar. O nome do episódio é o que é a Frota Estelar. Então, ele tenta te passar a visão da Frota Estelar. Vamos descobrir juntos o que é a Frota Estelar. Mas para quem que esse episódio está tentando atingir? É o público Boa novo ou pergunta. é o público novo ou o público velho? Acho Porque que a vamos lá. provocação é para os dois.
mas não faz sentido para nenhum dos dois. Mas não Também. faz sentido para nenhum dos dois. Não faz sentido para nenhum dos dois, porque, beleza, se você for do público velho igual a gente, cara, essa ideia que eles tentaram fazer sobre o que é a frota estelar já foi batida desde o começo de Jornadas. Sim. Desde o começo. A gente, desde o começo, tem episódio falando sobre o dever e a obrigação e o que é a frota estelar. Então, o que esses caras estão tentando ensinar pra gente? Tudo isso a gente já viu. E não vai ser o Beto Ortegas que vai ensinar isso pra gente. Tal qual eu já mencionei, a gente aprendeu isso com todos os outros capitães e comandantes que apareceram antes deles. Beleza, os caras querem apresentar isso para o público novo? O que é a Frota Estelar para o novinho que acabou de começar a jornada? Você não começa colocando isso daqui no 7º episódio da 3ª temporada. Ninguém começa a assistir série pelo 7º episódio da 3ª temporada. A não ser que você realmente esteja meio malucão, que você não vai entender coisa nenhuma do que está acontecendo. Você começa do início. Então seria interessante colocar isso aqui no início, correto? Mas não, no 7º episódio da 3ª temporada, os caras resolvem tentar discutir o que é a Frota Estelar. Cara, e assim, todo furo do Ortegas é completamente maluco. É completamente maluco. Ele mostra uma faceta, uma gana, que ele não tinha mostrado, ou tinha mostrado muito pouco nos seus episódios, que é essa raiva, entre aspas, que ele tem da Frota Estelar. Eu não tinha percebido que ele tinha essa raiva toda da Frota Estelar, mas Ninguém. aí eu fiquei pensando, cara, por quê? Assim, até o meio do episódio eu não tinha entendido por que ele tinha esse insight de querer atacar a frota. Ele tá meio que se questionando o que difere a frota de um império estelar, que é um questionamento que a gente aqui já fez. A gente já fez esse questionamento aqui. É um questionamento válido. Só que as razões dele para ele ter essa raiva, para ele fazer esse questionamento, para ele fazer o documentário em si, são as mais bobinhas possíveis. E não é idiota, é bobinho. Ah, eu estou fazendo isso porque eu fiquei triste quando a minha irmã me abandonou para ir para fora. Tá maluco? Você tem 30 anos de idade, pai. Ô, vai arrumar Pode namorada. crer. Vai arrumar namorada. A galáxia tá aberta para você. Vai arrumar uma Ferengue. Vai arrumar uma Kaitian para você. Nossa, cara, e assim, nem a Uhura, que eu acho mais impressionante, nem a Uhura tancou esse arco dele, nem a Uhura. Chega um momento que eles estão tendo uma discussão e ela pergunta, cara, você acha que é isso que a gente faz aqui? Porque assim, se você achar que nós somos os vilões da história, fica aqui, não volta pra ponte. Tem isso. Agora eu tenho um outro elemento que aí eu acho que salva eu ter dado 1 hora para assistir esse episódio. Porque, assim, na minha visão, quando você faz uma série, você cria elementos para que o espectador deseje assistir na semana seguinte. Ainda mais nesse estilo de lançamento que não é em lote. Porque tem série que lança 10 episódios e depois lança mais 10, né? Agora, tem série que é de semana a semana, igual Star Trek. E nesse, é um episódio que se o cara ele não viu os outros, ou não conhece o mínimo, ele fica perdido. Fica perdido. Porém, tem um elemento que eu gostei desse episódio. Que é qual? É a questão dos Lutani, da arma biológica, da captura e da libertação dela pela tripulação do Pike. Porque a gente vê que o Pike está sendo pressionado, né, a cumprir ordens que são secretas. Só que chega num determinado ponto da história em que ele vê que aquilo é totalmente antiético, né? Que quebra a própria lei da federação. E embora os Lutani não sejam da federação, a federação tem os ajudado. Então, nesse aspecto, eu acho que se o episódio fosse isso, sem o documentário do Ortegas, pô, da hora, né? A Enterprise provou que às vezes a Frota Estelar faz merda, faz cagada, mas eles não estão dispostos a continuar isso. Porque no episódio a gente vê várias vezes as entrevistas do Ortegas falar o seguinte: eu estou cumprindo ordens. Ah, as ordens são secretas, eu não posso comentar. Claro, existe isso, ainda mais em uma hierarquia militar. Isso é totalmente compreensível quando você fala de segurança do seu território, quando você fala de interesses geopolíticos. Isso é totalmente aceitável. Agora,
antiética, experimentação com seres vivos, hibridizações, todas essas coisas, elas são erradas, né? São coisas que a gente vê que são mazelas da história da humanidade. E aí eles são obrigados a caçar essa criatura, né, esse ser vivo. E aí, se não é a Ortegas e o Spock querer insistir em entrar em contato, estabelecer comunicação, provar inteligência, para dar uma defesa para essa criatura, ela tinha sido levada pelo planeta e usada como arma. E aí, o mais legal ainda, o pai que ele garante no final para esse ser que eles nunca mais iam fazer o que eles estavam fazendo, eles iriam proteger a espécie deles. E os Lutani ficam inconformados, mas como eles não têm força, eles simplesmente aceitam. Então, essa metade, se fosse metade, estava bom. Esse pedaço da narrativa desse episódio é muito mais do que é a Frota Estelar do que todo o viés da filmagem do Ortegas. Então, eu acho que exige do espectador esse episódio um esforço mental analítico que não é comum na maioria. Nós que fazemos análises de episódios aqui para vocês, a gente tem um know-how disso, a gente faz um estudo muito grande prévio, né? Não só do episódio, mas de elementos que compõem toda a história. Então a gente consegue extrair isso. Mas o cara que vê aquilo 1 hora para comer pipoca ou jantar com a família, cara, ele vai ficar perdido. Então eu acho que eles tiveram dificuldade em estabelecer o lado bom da Frota Estelar, que foi tanto viés jogado em tela e ainda mais aquele estilo de filmagem com filtro que eu achei estranho, porque eu vi isso num comentário de outro canal do YouTube do Heitor, do canal Na Tela, fica aqui meu elogio ao trabalho dele, que é, pô, os caras usam um filtro que parece aquela coisa de sincronização de linha de tela de TV de tubo nas câmeras de segurança da Frota Estelar. Mas, pô, é século 23, não tem resolução boa nas câmeras. E um outro detalhe aqui, a gente, na série clássica, nas reviews que a gente faz, sempre a gente questionou, pô, cadê as câmeras da Enterprise? Aqui, finalmente, a gente viu que a Enterprise tem câmeras, né? Mas só que lá eram problemas de escrita, de roteiro, de intenções, e aqui o ponto é a qualidade visual que a gente tem desse episódio. Para quem estuda um pouco de audiovisual, quem é do ramo do cinema, da cinematografia, existe campos, ângulos e estratégias para determinadas intenções. E aqui, quando você tem um campo fixo e depois é trocado para outro totalmente torto, ou seja, é estranho a má filmagem do documentário para a Federação. Pra Porque aproveitar a hoje em merda. dia, isso. Hoje em dia, um cara consegue fazer um documentário dentro da Enterprise com equipamento do século XXI muito melhor que o Ortegas. Então, nesse ponto, achei estranho. Mas esse é o meu lado bom e esse é o meu lado técnico que eu acho que ficou devendo também. Realmente, o episódio ele entrega o que ele tem sido, o que ele tem entregue durante as outras últimas 3 temporadas de Strange Worlds. A série é muito bonita. Desde Sim, desde Discover, do renascimento de Jornadas, que Jornadas vem com essa pegada muito bonita. Discover tem vários problemas, eu não gosto, mas Discover também é uma série extremamente bonita. Eu acho que uma das poucas coisas que se salvam Discover é o visual. E aqui o visual também é muito bonito. O lance aqui é que eu tenho a impressão que esse episódio, tal qual o final do episódio anterior, não estava exatamente no cronograma de ser feito, que talvez isso aqui fosse vir mais para frente, com mais escopo, e talvez por algum problema interno, por algum problema de direção, a gente sabe que a Paramount está pisando em ovos com o governo americano por conta de South Park. Então, talvez isso aqui fosse vir mais para frente, talvez outra coisa viesse vir agora, e eles resolveram mudar a ótica de como entregar, porque pareceu para mim que isso aqui foi muito apressado, sabe? Toda a narrativa do Ortega, toda essa bobagem de ter raiva, porque a frota levou a irmã dele, sabe? Eu não, desculpa, eu não comprei a justificativa para ele ser babaca, eu não comprei.
Se tivesse havido um escopo maior, eu até teria falado, olha, legal, entendi, isso justifica algumas coisas, não todas, mas algumas coisas. Mas as razões que ele dá para Uhura, para mim São não foi. rasas. Nossa, mais raso que um pires. No geral, tirando a narrativa maluca e sem açúcar e sem sal, toda a construção do documentário como um documentário cop americano, ele é, para mim, muito bom. Americano sabe fazer esse tipo de coisa. Americano sabe fazer esse tipo de documentário cop. Então, quando você for assistir, se você relevar o roteiro fraco do Ortega, você pode entender que os caras fizeram um belo trabalho. Então, existem as pessoas que chegam na sala escura para poder dar entrevista. Então, o cinegrafista barra Ortegas vai escondido para pegar informações que ele não deveria. Ele tem acesso às câmeras da nave, então o enquadramento muda quando, às vezes, quando ele não pode estar presente filmando, o enquadramento muda e você vê a visão da câmera da nave. Quando existe um acidente, quando eles estão em batalha, a câmera fica completamente tremida e bagunçada, tal qual é muito comum em found footage, quando o monstro chega, as coisas saem do controle e você não enxerga mais nada. Isso para mim foi legal, mas isso é legal para mim porque eu sou um grande fã de documentário e eu sou um grande fã de found footage. Entre aspas, para mim é muito legal, eu me divirto muito. Desde a primeira vez que eu assisti um found footage, que eu assisti, o primeiro que eu vi na minha vida não foi A Bruxa de Blair, foi Cloverfield Monstro, que para mim é um dos melhores filmes já desenvolvidos. A ideia dele é muito boa. Desde aquela época, para mim, eu gosto muito, eu assisto tanto quanto eu posso. Então, eu consigo enxergar certas nuances muito legais aqui. Só que fora a parte técnica do documentário, todo o resto ele é completamente bagunçado. Assim, eu fica um pouco triste que o pessoal da produção, principalmente da sala de roteiro, quer entregar uma personagem tão legal quanto a Aurora num romance com esse menininho. Sabe? Porque, pra mim, ele provou que ele é um menininho. Ah, estou com raiva porque fizeram uma coisa que eu não gostei, então eu vou denegrir a imagem da frota. Ah, qual é, rapaziada? Desculpa. Quantos anos de jornadas mesmo? 50? Quantos anos de Strange New Worlds? 3? Quantos anos de frota estelar? Mas vai chegar em 300 anos de frota estelar. E aquela conversa sobre ser evoluído? Ah, isso aí é na propaganda. A gente sabe pelos próprios vilões que eles não são. E, de Na novo, não é uma essência, o ser crítica. humano sempre é o mesmo. E, de novo, não é uma crítica ao questionamento sobre frota ou império. Eu e o Brunão, a gente já conversou sobre isso aqui. A gente já falou, eu já critiquei muitas posições que a Sim. federação e a frota têm lá na época do Kirk, porque lá eles são muito expansionistas. Eu já critiquei isso lá. Não, o problema não é a crítica, o problema é como você estabelece isso. Você não estabelece uma informação para dar pelo menos o Ortegas, ele não estabelece uma informação para deixar você pensar e refletir. Todo documentário, desde o começo até parte do final, é ele sentando a madeira na federação, completamente tendencioso. E, de novo, o que isso está tentando passar para a gente? Se for para o fã velho, a gente já viu o que é a federação. A gente sabe o What's Your Fleet, Starfleet. A gente já sabe. Que nem eu falei no texto que eu escrevi, cara, eu assisti o Riker colocar a Enterprise na frente de um cubo Borg, segurar no ombro do Wesley Crusher e falar: acelere os motores. Mas aí nós vamos corrigir. Acelere os motores. Você vê o arrepio que deu na primeira vez que eu assisti isso, que eu aplaudi de pé. Eu falei, cara, isso é frota Continua no estelar. próximo episódio. Isso é frota estelar. Então, a gente já sabe o que é a frota. Então, para que a gente está vendo isso? Agora, se for para um novinho, cara, tá muito tarde. Eu acho que tá muito tarde. Podia ser no começo, né? Tá muito tarde. Agora um No outro ponto. 7º episódio da 3ª temporada, rapaziada.
Um outro ponto. Eu achei interessante também a gente ver o aposento da Ortegas. Ela tá fazendo a Garagem. montagem de uns motores, né? Literalmente parece uma garagem aquilo ali, né? Ó, Isso reflete muito a personalidade dela. Nessa série a gente vê dentro do aposento de cada um pouco da sua personalidade. O pai que é cozinheiro, né? Ele gosta de cavalos, né? A gente vê a pilha com aquele monte de coisas parece uma loja de um antiquário. Agora a gente viu o aposento da Ortegas. Isso para mim foi cereja num bolo bem picotado, em que o pedaço do final foi bom e o resto foi ruim. Agora, a minha pergunta para você, JC. Qual nota você dá para esse episódio? não vou Porque eu dar vou nota votar pra no esse episódio. IMDb. Eu não vou dar nota pra Ah, esse não. episódio, de verdade. Eu não quero. Assim, me desmotivou bastante. Eu não quero dar nota. Porque, Cara, assim, eu acho que não é real. Assim, não é um episódio que seja horroroso. Episódio, nossa, que episódio ruim. Ah, lá vem o episódio. Não, rapaziada. Só que ele é um episódio completamente deslocado. Se ele fosse um episódio com mais contexto e em outra posição dessa temporada, ou na próxima, ou no final dessa temporada, show! Eu não ia gostar muito, mas eu ia falar, cara, compra a ideia. O cara fez documentário, estabeleceu bonitinho que tinha um documento que ele ia apresentar um documentário, o que é a Frota Estelar. Agora, do nada, mete uma dessa daqui. Desculpa, eu não entendi o que a produção quis fazer, eu não entendi para quem esse episódio tentou ser vendido. Ele não é ruim, ele não é bom, ele é um documentário que explica para mim coisas que eu já sabia. interessante, interessante a colocação. Ainda mais sendo você um fã de carteirinha aí de Star Trek. Eu Agora, sei. no meu caso, a minha nota que vai lá pro site do IMDb, que eu dou nota para séries que eu gosto lá, vai ser 6. Por quê? Ia ser 5 se não tivesse os elementos positivos que eu citei e um a mais, que é o elemento mais dramático e que dá tristeza nessa história. A criatura teve que morrer. E o episódio, o documentário do Ortegas acaba mostrando o sol daquele sistema com a criatura morta lá. Então é um final triste, embora a gente não sinta a tristeza na tônica que merecia dar, a gente só vê isso em poucos segundos de tela na expressão do Capitão Pike, né? Agora, isso daí para mim é isso, a Ortegas na garagem aposento dela, né? A escolha das ações da tripulação e do capitão em não cumprir as ordens da frota, porque o correto é o que eles decidem, não o que a frota manda somente. Isso a gente vê em todas as séries de Star Trek, que o julgamento é de quem está em loco, né? Quem faz a interpretação é quem está na ação, né? Então, isso é a Frota Estelar do ponto de vista positivo. Então, por isso eu dou um 6. Poderia ser um episódio que deveria dar um 10, mas não teve. Não teve. Eu acho que se fosse outra abordagem que escolhessem para o personagem do Ortegas, esse episódio teria dado muito certo. É isso Isso aí. aí. Essa é minha consideração final, essa é minha nota. Qual a sua consideração final? Minha consideração final é que faltam 3 episódios para acabar a temporada, mas não resolvemos Pois nada que foi é, estabelecido na cara. temporada ainda. Aguenta E mais assim, nem dois vou mais cobrar anos. isso, porque faltando 3 episódios, acho bem difícil que os caras vão querer acelerar agora para resolver qualquer coisa. Eu acho que só na outra temporada. É. Mas é isso, galera. Bom, eu agradeço quem chegou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Deixa aí o que você achou do episódio, se você achou que foi legal. Eu vi alguns comentários do Facebook, algumas pessoas falando que era o melhor episódio de Strange New Worlds, que arrebentou, que foi o episódio de Strange New Worlds, Strange New Worlds, Strange New Worlds. Eu não achei. Achei bem isso que a gente acabou de falar. Mas eu quero saber a sua opinião que está assistindo a gente. Pelo amor de Deus, comenta, curte e comenta. Coloca aí para a gente saber que vocês estão gostando do nosso trabalho. De novo, a gente também está fazendo review de Alien Terra. Se você gosta de Alien, vai lá, assiste, que a gente está falando sobre muita coisa de Alien, ok? Fico feliz por quem ficou até aqui. Curta, comenta, compartilha, é isso. Até mais. É mais.